És rei? Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci, para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Então veja bem, a pós-modernidade quer destruir a verdade. E Jesus já tinha dito que ele era a verdade. Mas aí, nesse momento, Pilatos, ao ouvir isso, dá uma espécie de alfinetada pós-moderna. Ele questiona, perguntou-lhe Pilatos: o que é verdade? E dá as costas para Jesus, diz o texto, se dirige à multidão dos judeus e diz para eles: não vejo mal algum neste homem, não vejo crime algum, e conta aquela história que nós já sabemos. Hoje é dia de festa, é comum soltar um preso. Qual preso vocês querem que solte? Muito bem, então a pós-modernidade faz parceria com Pilatos. Ela descredencia a única verdade, Jesus. Segundo, a pós-modernidade é vã sabedoria, é sabedoria humana e vã filosofia. Existia na época de Jesus e do apóstolo Paulo uma cidade chamada Corinto. Esse é um exemplo de cidade pós-moderna na Bíblia Sagrada. A cidade de Corinto, ela foi destruída em 146 a.C. pelos romanos. Mas era uma cidade tão estratégica, tão importante, na garrafinha, da entrada da península do Peloponeso, que os próprios romanos, Júlio César, em 44 a.C., decidiu reconstruir a cidade. Era uma cidade cosmopolita, tinha 2 portos. Você poderia sair pelo porto ocidental ou oriental. Era uma cidade agitada. Corinto era a cidade intelectualmente viva, materialmente próspera, uma cidade das novidades, das discussões filosóficas, acerca de pensadores como Aristóteles, Sócrates, Platão, entre outros. Se alguém tivesse algum pensamento novo e quisesse espalhá-lo pelo mundo afora, tinha que anunciá-lo em Corinto. Corinto sofria uma influência de diversas culturas, mas especialmente da grega e romana. A comunidade cristã em Corinto estava infestada de soberba, orgulho, jactância filosófica. Eles tratavam as coisas espirituais com sabedoria humana e não divina. Veja bem, esta é uma típica igreja pós-moderna, cristã, lá em Corinto. O apóstolo Paulo escreveu 3 cartas para aquela igreja. Uma se perdeu, 2 temos na Bíblia Sagrada. Em 1 Coríntios 5, só para dar 2 exemplos da pós-modernidade naquela cidade, vejam bem, em 1 Coríntios 5, um jovem estava cometendo fornicação com a mulher do seu pai, uma madrasta, a sua madrasta. E não estava sendo disciplinado pela igreja. Eles estavam tratando o caso de uma forma filosófica ou psicológica, vamos dizer assim. A igreja não estava pressionando o jovem, não estava enquadrando o jovem na palavra de Deus. Como se nos nossos dias esse pecado estivesse ocorrendo dentro da igreja e alguém chegasse e dissesse: não, isso é apenas o jovem que está com um complexo de Édipo mal resolvido aí, vamos resolver isso psicologicamente, não é? Então, no capítulo 6, no capítulo seguinte, há um outro caso mais grave ainda. Veja bem, a questão era: nós podemos usar o corpo para se prostituir com meretrizes? Essa era a discussão dentro da igreja. E os coríntios diziam: todas as coisas me são lícitas. E diz o texto que quando Paulo escreve,
todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Não pratiquem, não façam. Por quê? Paulo alerta que não pode haver negociata com o pecado. Não pode haver conformidade, nem barganha com o pecado. A palavra de Deus, ela não é loja de supermercado para agradar o cliente, não é? Na palavra de Deus, pecado é pecado e é tratado como tal. O evangelho não é mercadoria barata, nem mercadoria gostosa, não é morango com chantilly. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A palavra de Deus é poderosa para confrontar o pecado e o pecador. Não existe espaço para a não verdade. Não existe espaço para a pós-modernidade. Foi ali, naquela cidade, que Paulo dissertou sobre sabedoria divina e sabedoria humana. Foi ali que Paulo escreveu, foi para aquela cidade que Paulo escreveu: entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste mundo, nem a dos poderosos dessa época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus. Em outra cidade, Colossos, Paulo escreveu: cuidado, que ninguém vos venha arrendar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo.